Esta aula intitula-se Sedimentação em Albufeiras e faz parte do curso geral sobre aproveitamentos hidráulicos do projeto VET4Hydro. O meu nome é Elsa Alves. A aula foi organizada em duas partes. Na primeira parte farei uma introdução ao transporte sólido em rios e na segunda parte falarei sobre sedimentação em albufeiras, nomeadamente sobre taxas de sedimentação, impactos da deposição de sedimentos, nos processos de deposição de sedimentos em albufeiras, na previsão do volume de sedimentos depositados e nas medidas de gestão dos sedimentos. Como todos sabem, os rios constituem parte integrante da paisagem, desempenham um papel fundamental em diversas atividades humanas e suportam uma elevada diversidade de habitats. O sistema fluvial é constituído pelo leito e margens, pelo escoamento de água, sedimentos e outros elementos e pelos habitats. Exemplos de intervenções em rios são os diques de defesa contra cheias, a fixação e regularização de margens e a regularização fluvial. São também a construção de obras hidráulicas, nomeadamente tomadas de água, desvios de água para rega e abastecimento, canais para navegação e canais artificiais, a construção de barragens, o uso direto do rio, nomeadamente para extração de materiais aluvionares ou como meio receptor, a pesca, a navegação, o lazer e a construção de pontes para a transposição do rio. Quando falamos em transporte de sedimentos em rios, estamos a falar essencialmente de dois modos de transporte sólido, o transporte sólido em suspensão e por arrastamento. Portanto, as partículas finas que são captadas do leito do rio e que são mantidas em suspensão no seio de escoamento são transportadas em suspensão e esse modo de transporte é o transporte sólido em suspensão. As partículas mais grosseiras, que são transportadas por rolamento, arrastamento ou saltação, são mantidas próximo do leito do rio e esse modo de transporte é aquilo que se chama um transporte sólido por arrastamento. Portanto, depreendemos então que as partículas existentes quer no leito do rio, quer no seio do escoamento, possuem dimensões muito diferentes, dimensões essas inferiores às dimensões da argila, há dimensões das argilas, dos siltes, das areias, do cascalho, dos seixos e dos blocos. As areias, por exemplo, são partículas com dimensões entre 2 mm e 0,0625 mm. Olhando para a paisagem fluvial, nós podemos identificar diferentes rios com diferentes morfologias. Por exemplo, nesta imagem nós temos um rio meandrizado que se caracteriza por estas curvas muito pronunciadas. Podemos também ter rios que, tendo um aspecto mais linear, apresentam padrões de deposição de materiais que dão uma aparência como se o rio estivesse entrelaçado. Temos também rios em que o leito é constituído por materiais bastante grosseiros, como cascalhos e seixos. Rios onde a deposição de material dá origem à formação destas barras, que variam ao longo do tempo. Estas configurações ou estas diferentes morfologias que podem ser identificadas nesta figura como lineares, meandrizadas e entrelaçadas, estão relacionadas ou intimamente relacionadas com os modos de transporte sólido, que pode ser em suspensão, como já vimos, ou por arrastamento. Também estão relacionadas com as dimensões de algumas variáveis, nomeadamente com a dimensão dos sedimentos, que é maior neste tipo de morfologia do que, por exemplo, neste. E estas diferentes modos de transporte e morfologias têm, obviamente, diferentes estabilidades. Por exemplo, um rio linear cujo modo de transporte sólido é fundamentalmente por suspensão, é um rio que apresenta uma estabilidade maior do que, por exemplo, um rio
de configuração entrelaçada, cujo modo de transporte sólido seja essencialmente por arrastamento. Entre uma configuração e outra, há todo um conjunto de outras configurações, diria, por assim dizer, intermédias, com características diferentes. Portanto, um escoamento com fundo móvel diz em equilíbrio quando a capacidade de transporte é igual à quantidade de sedimentos afluentes. Portanto, nestas circunstâncias, os caudais líquido e sólido permanecem estáveis no tempo. Como vimos nas configurações anteriores, existem sempre pequenas variações locais das características do escoamento e do transporte sólido, pelo que este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, ou seja, é um equilíbrio em média em que as erosões e as deposições vão alternando, mas permanecem estáveis no tempo. Portanto, os rios com transporte sólido ajustam-se automaticamente a alterações do ambiente fluvial. Após as intervenções nos rios, podem surgir problemas ambientais e da própria operacionalidade das obras e infraestruturas ribeirinhas, isto porque, uma vez que as características dos leitos vão variando ao longo do tempo, junto a estas obras, essas características podem dar a origem, por exemplo, a erosões significativas. Então, é fundamental antecipar o impacto das intervenções em rios com leito móvel, através da monitorização da sua evolução do leito, antes e após as intervenções realizadas. Por exemplo, temos aqui um conjunto de fotografias de estudos experimentais realizados no LNEC que tiveram como objetivo caracterizar as alterações do leito móvel após, por exemplo, a construção de um esporão, a construção de um pilar da ponte, que vai originar uma erosão localizada em torno deste pilar, e outros estudos, por exemplo, relacionados com a sedimentação em albufeiras e com a sobrealimentação de sedimentos em leitos móveis. Na caracterização de rios com leitos aluvionares, nós devemos proceder aos levantamentos periódicos do leito dos rios. Esses levantamentos são fundamentais para monitorizar a evolução dos fundos móveis e apoiar as intervenções nos leitos dos rios. Quando falamos em levantamentos dos leitos dos rios, estamos a falar em secções transversais, e também em perfis longitudinais. Hoje em dia já há técnicas para fazer levantamentos que permitem uma reconstituição do seu aspecto em planta e em altura, portanto, uma reconstituição 3D. Para além dos levantamentos, é necessário fazer também medições do transporte sólido, quer em suspensão e por arrastamento, e uma caracterização granulométrica do material transportado e do fundo. Após esta breve introdução, passamos agora à segunda parte da aula, dedicada à cimentação em albufeiras. Começamos com a apresentação deste mapa, onde se vê a produção anual de sedimentos no mundo. Portanto, nas zonas mais escuras, a azul escuro e a roxo, nós vemos zonas onde a produção de sedimentos é maior do que, por exemplo, em zonas pintadas a azul claro. Portanto, vemos aqui na zona asiática, da Índia, da China, também aqui de alguma parte da Europa, aqui na zona de Moçambique, do norte da Europa, também na América do Sul e na América do Norte, as zonas onde a produção de sedimentos é maior. Em relação à perda anual do volume de armazenamento nas albufeiras devido à sedimentação, há aqui uma referência que este autor, o autor, em que num livro Evacuation of Sediments from Reservoirs, apresenta para diferentes regiões do mundo
O volume de armazenamento total, a fração do volume em relação ao volume armazenado no mundo e, para cada uma dessas regiões, a estimativa da perda anual do volume de armazenamento devido à sedimentação. O que vemos aqui é que, em média no mundo, nós podemos ter uma perda anual devido à sedimentação da ordem de 0,5% ao ano a 1% ao ano. No entanto, e como vamos ver também mais à frente, esses valores podem ser significativamente superiores. Por exemplo, na China, nós temos valores médios da ordem de 2,3% ao ano, também na zona do Médio Oriente, de 1,5% ao ano, de perda de volume de armazenamento devido à sedimentação. Quando analisamos a perda anual do volume de armazenamento devido à sedimentação com o volume de armazenamento inicial da albufeira, nós vemos que para albufeiras com volumes de armazenamento mais pequenos, a perda do volume devido à sedimentação é maior do que para albufeiras de maior dimensão. Portanto, nós temos que ter em conta que, de facto, para albufeiras de menor dimensão, o problema da sedimentação pode tornar-se mais grave do que para albufeiras com maiores volumes de armazenamento. Vamos agora ver alguns exemplos de assoreamento de albufeiras. São casos extremos, como por exemplo esta albufeira de Velbedart na África do Sul, em que, pelo aspecto da coloração da água que é armazenada na albufeira e também do escoamento a jusante, percebemos que é um rio onde o transporte sólido é muito intenso, e nesta figura, neste gráfico que temos aqui, nós vemos que após a construção da barragem, em 73, o volume da albufeira, nos primeiros 5 anos de operação desta barragem, o volume da albufeira reduziu-se para praticamente metade do inicial. Portanto, são situações de deposição de materiais muito, muito acentuada, onde o volume armazenado pode ou decresceu significativamente ao longo do tempo. E, portanto, vê-se atualmente uma quase insignificante o volume disponível para utilização nesta albufeira. Outro exemplo é a albufeira de Paónia, no Colorado. Esta albufeira foi construída em 1962, essencialmente é uma barragem de terra com 61 metros de altura, a finalidade era para irrigação e vemos aqui imagens, esta muito recente, de 2021, em que se vê o aspecto da albufeira, em que foi parcialmente esvaziada e onde fica visível toda a intensa deposição de sedimentos nesta albufeira. Portanto, nesta imagem aqui, vê-se aqui a zona da tomada de água praticamente assoreada. Portanto, a capacidade inicial da albufeira eram 85 hectómetros cúbicos e atualmente está nos 57 hectómetros cúbicos, ou seja, representa 67% da capacidade de armazenamento inicial. Portanto, vemos que nestes casos, tanto no anterior como este, a perda de volume de armazenamento é muito superior àquela média que referi, de 0,5% a 1% ao ano. Portanto, é referido aqui que em 2014 se atingiu o fim de vida útil da albufeira e iniciaram-se trabalhos de dragagem em torno desta tomada de água, de forma a operacionalizar a tomada de água novamente.
A deposição de sedimentos em albufeiras acarreta problemas de natureza ambiental, económica e da segurança das próprias barragens. Um dos aspectos é, obviamente, a perda de volume de armazenamento, os riscos de obstrução das tomadas de água e a danificação de equipamento hidroelétrico, nomeadamente comportas, descarregadores, circuitos hidráulicos, turbinas, túneis. Para além desses aspectos, há também a diminuição da proteção de cheias a montante e a jusante, as alterações na qualidade da água e na biodiversidade, e também a erosão do leito do rio a jusante da barragem. Portanto, como nós vemos aqui nesta imagem, a construção da barragem e a criação de uma albufeira promove a deposição de sedimentos nessa albufeira e a redução da afluência de sedimentos para jusante. Devido a esta redução da afluência de sedimentos, o próprio escoamento vai iniciar a erosão do leito do rio, o que pode pôr em risco as próprias fundações de obras localizadas no leito do rio. Na deposição de sedimentos em albufeiras, nós podemos distinguir basicamente a deposição de materiais mais grosseiros e a deposição de materiais mais finos. Em geral, os materiais mais grosseiros que são transportados pelo rio, quando entram na albufeira, devido à redução da velocidade do escoamento, esses sedimentos mais grosseiros tendem a depositar-se, formando aquilo que nós chamamos um delta de deposição. Os sedimentos mais finos, que nós já vimos que são transportados em suspensão, podem transpor o delta e mergulhar, digamos assim, devido à densidade da água transportada pelo rio e a densidade da albufeira, e deslocar-se junto ao leito da albufeira, formando uma corrente de turbidez. Portanto, os sedimentos grosseiros são depositados na região montante da albufeira, com a formação do delta de deposição. Os sedimentos finos são transportados em suspensão, transpõem o delta e sendo depositados no fundo da albufeira mais a jusante, ou também podem ser descarregados através dos órgãos de descarga da barragem, como as descargas de fundo ou os descarregadores de cheias. Geralmente são depositados através da formação daquilo que se chamam as correntes de turbidez. Portanto, estas correntes de turbidez são constituídas por materiais transportados em suspensão. As correntes podem ser classificadas de fundo, de superfície ou intermédias, consoante a densidade do escoamento afluente é maior ou menor que a densidade da água na albufeira. Portanto, quando a densidade do escoamento afluente é bastante maior do que a densidade da água na albufeira, o escoamento afluente mergulha, formando uma corrente de turbidez do fundo. Se a densidade for menor, o escoamento permanece à superfície, ou se a densidade for intermédia em relação às densidades na albufeira, a corrente pode permanecer como uma corrente intermédia. Vemos aqui nesta imagem a zona de imersão de um escoamento carregado de sedimentos em suspensão, com uma densidade muito diferente do escoamento onde mergulha. E há aqui a zona onde esta corrente mergulha devido à diferença de densidades e cuja linha é bastante visível. Nesta imagem vemos os perfis de deposição na albufeira da barragem de Hoover, nos Estados Unidos da América. Vemos aqui o leito do rio no início da construção da barragem, a barragem e o nível de exploração, e vemos que a deposição de sedimentos foi ocorrendo ao longo do tempo
formando na parte superior da albufeira o tal delta de deposição que vai avançando para jusante ao longo do tempo. Portanto, o delta de posição tem um declive no topo e na frente que vai aumentando o declive da frente ao longo do tempo. Temos também aqui a monitorização da formação de correntes de turbidez na Albufeira de Samência, na China, no período 16 a 18 de agosto de 1961. Portanto, temos aqui o leito do rio, a zona da barragem e a afluência do escoamento à Albufeira, e vemos aqui os perfis de concentração e de velocidade do escoamento à medida que o escoamento se aproxima da Albufeira e que depois mergulha, formando a corrente de turbidez. O que se vê nesta imagem é que as correntes de turbidez podem percorrer grandes distâncias. Nós vemos aqui que esta corrente de turbidez atinge o corpo da barragem e, neste caso concretamente, é depois descarregada para jusante. Portanto, a deposição de sedimentos através do delta de deposição tem esta configuração típica, mas consoante também as características dos sedimentos e a configuração da albufeira, nós podemos ter, para além do delta, uma deposição mais prolongada no interior da albufeira, uma deposição mais concentrada junto ao paramento da barragem ou uma deposição mais distribuída uniformemente ao longo do fundo da albufeira. Portanto, nestas imagens nós vemos a evolução da deposição de sedimentos. Portanto, no início, quando a barragem é construída e forma a albufeira, nós não temos ainda uma deposição de material. À medida que a barragem vai sendo operada, nós vemos a formação de um delta de deposição e a deposição de materiais finos no fundo da albufeira e junto ao paramento da barragem. Com o tempo, este delta de posição vai progredindo para jusante, como vimos anteriormente. Portanto, vemos aqui a frente do delta a avançar para o interior da albufeira e vemos também que a deposição dos sedimentos finos vai aumentando de espessura no interior da albufeira. Em situações em que há uma deposição bastante intensa de sedimentos, podemos ver a perda de volume total devido à deposição de sedimentos com padrões de deposição deste género. Nesta imagem, que é muito interessante, nós vemos aqui a configuração do leito do rio, a construção de uma barragem e de um pequeno açude, e vemos a deposição de sedimentos desde a zona de montante da Albufeira até ao paramento da barragem. Estamos a falar da Albufeira de Sakuma, no Japão, e esta monitorização foi feita após 24 anos de operação. O que vemos aqui é a recolha de amostras dos materiais depositados. Portanto, temos aqui a amostra 1, a amostra 2, 3 e 4. Portanto, a amostra 1 está perto do paramento e a amostra 4 está na zona de montante da albufeira e pela curva granulométrica destas amostras, nós vemos que, de facto, a dimensão das partículas colhidas na amostra 1 é muito mais fina do que a dimensão das partículas colhidas na amostra 4. Portanto, isto confirma que, de facto, as primeiras partículas a serem depositadas são as mais grosseiras e, à medida que caminhamos para jusante, em direção ao paramento da barragem, as partículas possuem cada vez mais dimensões menores.
Vamos agora falar de modelos de previsão do volume de sedimentos depositados numa albufeira. Portanto, como sabem, é fundamental estimar o volume morto de uma albufeira e também é fundamental definir medidas de gestão dos sedimentos que se irão depositar nessa albufeira. O ideal era dispor de valores observados de transporte sólido em estações de medição para fazer a estimativa do volume morto. No entanto, na maioria dos rios, esses valores não estão disponíveis. Assim, existem outras metodologias, normalmente são de natureza empírica e que são baseadas em resultados de medições do volume de sedimentos acumulados em albufeiras ou em bacias de sedimentação. Uma dessas metodologias que é muito conhecida para a estimativa da erosão do potencial do solo, é a Equação Universal da Perda de Solos. Esta equação, como o nome indica, permite estimar a perda do solo numa bacia. Depois existem também metodologias baseadas nas curvas de eficiência de retenção e métodos para a estimativa do volume de sedimentos depositado. A estimativa da erosão específica do solo, pelo método da Equação Universal da Perda de Solo, baseia-se na estimativa da perda do solo específico, que é dada por esta expressão, em que este parâmetro SDR em português é algo que se pode definir como a razão de cedência de sedimentos e A é a erosão específica do solo. Ou seja, nós temos que estimar a erosão específica do solo e depois multiplicar por um coeficiente que pode ser dado, por exemplo, por esta equação, que depende da área da bacia hidrográfica. Para estimar a erosão específica do solo, utilizamos então a Equação Universal da Perda de Solo, que aqui está definida. Esta equação é dada pelo produto de diferentes parâmetros. Portanto, a erosão específica do solo em toneladas por hectare por ano é igual ao produto de R, que é um fator de erosividade da precipitação, K, que é um fator relativo à erodibilidade do solo, LS, que é um fator topográfico que exprime a importância conjugada do comprimento da encosta e do seu declive, e por C, um fator relativo à ocupação do solo, e P é um fator antrópico. Habitualmente este fator antrópico é difícil de estabelecer e por isso é normalmente adotado o valor de 1. As curvas de eficiência de retenção fornecem a percentagem de sedimentos retidos na albufeira em função da relação entre a afluência média anual do escoamento e a capacidade da albufeira. Portanto, a eficiência de retenção dos sedimentos depende das características da bacia hidrográfica, nomeadamente da sua área, do seu coberto vegetal, do tipo de solo, das afluências líquidas e do transporte sólido, portanto, das características dos hidrogramas de cheia, da granulometria dos sedimentos, do tipo de sedimentos, das características da própria albufeira, da dimensão, configuração, tempo de retenção e também da exploração da albufeira, no fundo, da operação das descargas de fundo e de meio fundo e dos descarregadores de superfície. Estas curvas de retenção são muito utilizadas no projeto e basicamente estão disponíveis as curvas definidas por dois autores, Churchill e Bruno. As curvas de Churchill foram estabelecidas para bacias de sedimentação, normalmente pequenas albufeiras, estruturas de controle de cheias e albufeiras frequentemente vazias. As curvas de Bruno foram estabelecidas para albufeiras com elevada capacidade de armazenamento. Portanto, nesta figura nós temos a representação das curvas de Bruno e de Churchill. Portanto, aqui nas abscissas temos a relação entre a capacidade da albufeira e a afluência anual do escoamento e temos a retenção de sedimentos. Portanto,
quando a relação entre a capacidade da albufeira é igual ao volume anual de escoamento, que é igual a 1, nós temos uma capacidade, a eficiência de retenção, como veem aqui, dependendo da curva, estará acima dos 80%. Portanto, quando a albufeira é de grandes dimensões, em que a capacidade de armazenamento é várias vezes superior ao volume de escoamento anual, maior é a capacidade de retenção de sedimentos. Portanto, a curva de Brune pode ser definida por uma equação, que é esta que vemos aqui. Portanto, a eficiência de retenção de sedimentos das albufeiras, este parâmetro CT, é igual a uma expressão onde entra a capacidade de armazenamento da albufeira e a área da bacia hidrográfica. Portanto, tendo nós anteriormente visto a estimativa da erosão específica do solo através da equação do universal de perda de solos, o assoreamento de albufeiras, então, é dado pela esta coeficiente, por esta eficiência de retenção, vezes a quantidade de sedimentos que afluem à albufeira. Existem outros métodos para a estimativa de albufeiras, do assoreamento em albufeiras, nomeadamente, faço aqui referência a dois, o de Fournier e o de Jorovicz. Existem muitos outros, todos eles muito baseados em dados específicos de algumas albufeiras, portanto, deixo aqui apenas estas duas metodologias como referência. Vamos então falar agora em algumas medidas de gestão de sedimentos em albufeiras e começaria por esta imagem, onde nós temos aqui três situações, que vamos designar a situação de ontem, de hoje e do futuro. Ontem nós tínhamos uma situação em que tínhamos um curso de água e um projeto de construção de uma barragem. Portanto, antes deste projeto ser executado, nós temos uma situação de transporte sólido em equilíbrio, portanto, as afluências de transporte sólido são aquelas que seguem para jusante, portanto, não há aqui nenhuma interrupção. Hoje nós temos uma barragem construída que cria uma albufeira e o que vai acontecer é que vai existir temporariamente um desequilíbrio no transporte sólido, ou seja, os materiais sólidos transportados pelo rio vão ser retidos na albufeira. Isto, como vimos anteriormente, pode dar origem a que, havendo falta de alimentação de material sólido jusante, o rio vá começar a erodir os sedimentos presentes no leito. Nesta fase, há aqui uma decisão que tem que ser tomada, que é uma decisão de gestão dos sedimentos nas albufeiras, no sentido em que, se nós implementarmos algumas medidas tendo em vista essa gestão, o que vai acontecer é que poderemos manter alguma capacidade de transporte para jusante, garantindo um volume de armazenamento disponível para outras finalidades deste aproveitamento. Se decidirmos não fazer nada, então podemos vir a observar uma perda total do volume de armazenamento para o assoreamento de sedimentos e as funções desta albufeira ficarem totalmente comprometidas. Portanto, as estratégias para a gestão de sedimentos em albufeiras podem agrupar-se em 4 tipos de medidas. A primeira é a redução da produção de sedimentos afluentes à albufeira. A segunda é a passagem dos sedimentos para jusante da barragem, por bypassing ou através de descargas. A remoção de sedimentos já depositados na albufeira e a adoção de estratégias adaptativas. Nós temos aqui um esquema onde temos uma barragem, uma albufeira e temos aqui a verde algumas medidas para a redução da produção de sedimentos. Essas medidas têm a ver com
alterações de coberto vegetal ou de práticas agrícolas, portanto, ao longo da bacia, ou a execução de algumas check dams. Temos também algumas medidas baseadas na passagem dos sedimentos para jusante, por exemplo, através da descarga de correntes de turbidez. Já vimos que as correntes de turbidez são formadas pelos sedimentos finos e que essas correntes, ao atingirem a barragem, podem ser descarregadas através das descargas de fundo. Temos também, por exemplo, a construção de bypasses, através da criação de açudes, a captação de sedimentos num túnel que depois são descarregados a jusante da barragem. E temos então medidas de remoção dos sedimentos já depositados através de dragagens, escavações e também de descarga de sedimentos. Em relação à redução da produção de sedimentos afluentes à albufeira, nós estamos basicamente a referir-nos a medidas de controle de erosão na bacia. Nós temos aqui imagens de ravinamentos particularmente intensos que dão origem à erosão de sedimentos, e sedimentos esses que depois são arrastados e vão acabar por atingir as linhas de água, como se vê aqui neste rio, que está bastante assoreado devido à erosão de sedimentos das encostas. Portanto, uma das medidas de controle da erosão do solo, obviamente, tem a ver com as práticas agrícolas de conservação do solo, nomeadamente a execução de agricultura segundo as curvas de nível, a adequação do coberto vegetal em zonas onde há potencial de ravinamento, e, no fundo, medidas de proteção de encostas e das margens do rio. Outra das medidas de redução da quantidade de sedimentos afluentes à albufeira é através da construção de pequenas barragens ou pequenos açudes, diria assim, normalmente em afluentes onde há grande transporte de sedimentos. Portanto, o que vemos aqui são pequenas estruturas, algumas de betão, outras com materiais naturais, em que se procura reter os materiais transportados nestas linhas de água e com o objetivo de que não atinjam a albufeira. Estas pequenas barragens são muitas vezes referidas como check dams e, portanto, têm essencialmente essa finalidade. É preciso observar que estas barragens podem ficar assoreadas muito facilmente, portanto, é necessário, para manter a sua capacidade de retenção, de as limpar periodicamente dos materiais depositados. Outro tipo de check dams que não tem tanto a ver com os materiais mais finos, as areias, nem as argilas, são barragens construídas em rios mais torrenciais, de elevado declive, para reter materiais de maiores dimensões, tipo seixos, blocos de grandes dimensões. Vocês veem aqui, por exemplo, uma dessas barragens, que no fundo é uma barragem que não retém água, mas sim retém apenas os materiais muito grosseiros. Enfim, estes exemplos são aqui colocados porque também existem, nomeadamente para as tais linhas de água mais de montanha e que também interessa reter este tipo de material e evitar que atinja a albufeira. Na passagem de sedimentos para jusante da barragem, no fundo, com este tipo de estratégia, pretende-se manter o transporte de sedimentos, minimizando a sua deposição. Nós sabemos que os sedimentos são transportados maioritariamente durante os eventos de cheias, com escoamentos com elevada concentração de sedimentos, normalmente porque têm também esses escoamentos elevada velocidade, e para passar os sedimentos para jusante, como já referi, os procedimentos são através de bypassing ou de descargas de correntes de turbidez. Vemos aqui o exemplo de bypassing através de dois esquemas. Temos aqui em planta uma albufeira e a sua barragem.
que está aqui em perfil longitudinal. O que vemos aqui para fazer o bypassing é normalmente a construção de um pequeno açude, de um pequeno dique, através do qual o escoamento é encaminhado para um túnel e depois é descarregado a jusante da barragem. Normalmente aproveita-se os períodos de cheia em que o escoamento transporta muito material, quer em suspensão, quer por arrastamento, para abrir as comportas deste túnel e deixar o escoamento entrar no túnel e descarregá-lo a jusante. Neste segundo esquema, vemos então que uma albufeira já parcialmente assoreada, em que o tal açude para encaminhar os sedimentos para o túnel é construído numa zona no interior já da albufeira. Portanto, a maioria destas estruturas é operada na Suíça e no Japão, onde, devido aos declives acentuados e às características montanhosas do relevo, as albufeiras são pequenas e bastante lineares, digamos assim. Portanto, este tipo de solução requer grandes investimentos, porque implica a construção de túneis e obras de entrada e de saída. Portanto, são obras onerosas. Temos aqui outro exemplo retirado da literatura, onde se vê numa albufeira a construção de diferentes açudes e a construção de um túnel também para estes açudes para retenção de materiais e depois a construção de um túnel para a passagem desses sedimentos para jusante. Nós temos também a passagem de sedimentos para jusante da barragem, através da descarga de correntes de turbidez. Esta técnica envolve a descarga da corrente de turbidez através dos descarregadores de meio fundo. Para a aplicação desta técnica, é necessário observar a progressão da corrente de turbidez, portanto, ter sensores de turbidez que permitam perceber que existe uma grande quantidade de sedimentos que são a ser transportados junto ao fundo e que podem atingir a barragem. Como já falámos, as correntes de turbidez formam-se sob determinadas condições e, como estão normalmente junto ao fundo, podem ser difíceis de detectar atempadamente. Daí a necessidade de monitorizar a quantidade de sedimentos em suspensão. Nesta imagem, nós vemos uma barragem no Irão, com os descarregadores de cheia a funcionar. Nós temos 2 descarregadores de superfície e 2 descarregadores de meio fundo. Vocês podem observar aqui que o escoamento descarregado através dos descarregadores de superfície não tem grande concentração de sedimentos. Vemos aqui até pela coloração da água que não terá grande quantidade de sedimentos. No entanto, os descarregadores de meio fundo apresentam escoamentos que se percebe que tem muito material concentrado e, portanto, isto indica que, de facto, durante esta descarga há uma presença significativa de sedimentos em suspensão que estão a ser descarregados para jusante através destes 2 descarregadores. Uma outra medida é a remoção de sedimentos já depositados na albufeira e isto pode ser feito através de dragagens ou através de descargas com esvaziamento da albufeira. Portanto, o esvaziamento da albufeira implica, obviamente, uma perda do volume armazenado e, portanto, esta técnica normalmente só é aplicada em albufeiras onde o escoamento anual é superior ao volume de armazenamento na albufeira. Portanto, só nessas condições é que normalmente se aplica o esvaziamento da albufeira. Em relação às dragagens, elas podem ser dragagens mecânicas e hidráulicas. Obviamente que a dragagem é um meio eficiente de remoção de sedimentos, mas tem custos elevados.
Normalmente a dragagem é aplicada em determinadas zonas da albufeira, portanto é difícil dragar toda uma albufeira. Normalmente a dragagem aplica-se em zonas onde se percebe que há acumulação de sedimentos, nomeadamente junto, por exemplo, a tomadas de água. E estas dragagens implicam a escavação, o transporte e o depósito de sedimentos. Portanto, há que saber também onde colocar estes materiais dragados. E esta questão é importante porque pode haver uma eventual contaminação dos sedimentos que pode condicionar o seu retorno ao meio hídrico. Se os sedimentos não estiverem contaminados, eles podem ser devolvidos ao rio, a jusante da barragem, mas se houver alguma contaminação, então tem que se procurar local apropriado para fazer a deposição desses sedimentos. Outra técnica de remoção de sedimentos já depositados na albufeira é através das descargas com esvaziamento da albufeira. Portanto, nesta situação, como já vimos, esta técnica é aplicada em albufeiras com volumes não muito grandes, com volumes inferiores ao valor do escoamento anual afluente à albufeira. Portanto, no fundo, ao esvaziar a albufeira, nós pretendemos mobilizar os sedimentos depositados no leito e descarregá-los através das descargas de fundo. Normalmente, estas descargas são mais eficazes se a profundidade do escoamento for reduzida e os caudais forem elevados. Portanto, em períodos de maior afluência, promove-se essa descarga, esse esvaziamento da albufeira para permitir a mobilização dos sedimentos mais eficientemente. Portanto, normalmente isto aplica-se a rios com declive acentuado e, portanto, como referi também, são executadas em períodos de cheia. Uma outra estratégia de gestão dos sedimentos depositados tem a ver com a adaptação ao volume de armazenamento reduzido. Ou seja, uma vez que a albufeira já está assoreada e que não é viável nem a dragagem, nem a remoção dos sedimentos de outra forma, o que pode acontecer, e está referido na literatura, é que podemos pensar no aumento da capacidade de armazenamento, que implica o alteamento da barragem, ou adaptar-nos a esse volume reduzido, diminuindo as utilizações de água na albufeira e promovendo uma gestão mais eficiente da água, modificando as infraestruturas da barragem através do reforço das descargas de fundo, de substituição de condutas ou de equipamentos, ou considerar mesmo a remoção da barragem. A aula termina aqui com a bibliografia. Eu gostaria de referir alguns livros que estão disponíveis na literatura e que são bastante interessantes. Um desses livros é este manual que tem esta capa, que é o Reservoir Sedimentation Handbook, e que está disponível neste endereço para poderem fazer a descarga sem custos e consultarem-no para aprenderem mais sobre sedimentação em albufeiras. Muito obrigada